Essa quinta-feira, dia 5 de outubro, estreia Blade Runner 2049. E eu decidi falar um pouquinho hoje sobre o filme original de 1982, especificamente do Final Cut, da versão final do Ridley Scott, e sobre por que eu considero o Final Cut uma obra-prima. O Ridley Scott, como todo mundo sabe, é um diretor que gosta de fazer várias versões dos seus filmes. Ele não se decide e acaba fazendo várias versões, e o Blade Runner é um filme que demonstra essa obsessão do cineasta. E principalmente entre a versão que foi para o cinema em 82 e o Final Cut, existem algumas diferenças essenciais, e eu vou falar um pouquinho hoje, como eu falei, sobre o Final Cut e por que ela é a minha versão favorita, e também por que é um filme tão marcante. Uma das primeiras diferenças entre as duas versões é que na versão do cinema o filme tinha uma narração em off dos pensamentos do Deckard, que é o protagonista, vivido pelo Harrison Ford, e que na versão final foi totalmente removida. E apesar do voice-over, ou da narração em off, contribuir com a atmosfera noir do filme, eu vou falar um pouquinho mais sobre o filme noir mais pra frente, a versão final acabou ficando muito mais crua, muito mais direta, muito mais simples, muito mais sutil do que a original, e também se tornou um filme que não dá informações tão mastigadas para o espectador, apesar de algo que acontece no final do filme, que não acontecia na versão original, e que eu vou falar um pouquinho mais pra frente também. Então, desde os primeiros planos de Blade Runner, a gente começa a se ambientar naquele universo através das cenas, através do visual do filme. A gente sabe que aquilo é uma distopia, é um filme que se passa em 2019, então pra gente tá perto, mas era 30 e poucos anos à frente da data de estreia do filme. E a gente sabe algumas coisas através daquelas imagens. Então a gente vê aquelas imagens aéreas de uma cidade escura, com torres muito altas, com torres ameaçadoras, com banners eletrônicos de propaganda imensos e com bastante fumaça, sempre tem alguma coisa em combustão, veículos voadores passando o tempo todo, e a gente não vê as pessoas que habitam aquela civilização porque elas estão oprimidas, estão sob a sombra daquelas edificações imensas, vivendo na penumbra. E é claro que aquele tipo de cidade distópica e futurista não foi inventada necessariamente pelo Ridley Scott. A cidade de Blade Runner tem muito de Metrópolis, que é um filme expressionista de 1927, que também tem essa estrutura vertical, que também traz aqueles carros voadores. Mas no Blade Runner, a gente sabe algumas coisas a mais. A gente vê que, primeiro, aquilo é uma distopia capitalista, industrializada, extremamente industrializada. Até porque, quando o Ridley Scott filma a investigação do Deckard, então, para quem não sabe, o Deckard é um detetive que, numa sociedade em que androides se tornaram uma ameaça, alguns deles se tornaram dissidentes, fugiram, sobraram poucos, e o Deckard é responsável por caçar esses androides. A gente vê essas cenas do nível dos olhos do Deckard, no nível dos olhos humanos, e as perseguições se passam em cenários muito típicos das cidades grandes. Então os problemas sociais de grandes metrópoles, como São Paulo, como as grandes cidades do mundo, são vistas ali em contraste com aqueles planos aéreos que mostram uma industrialização e um capitalismo extremo. Então essas perseguições se passam em trens lotados, em ruas cheias de lixo, ruas cheias de mendigos, ruas abarrotadas a ponto do Deckard e das pessoas que estão fugindo dele terem dificuldade de se locomover, dificuldade de andar, dificuldade de correr. Elas estão sempre trombando em alguém, tropeçando. São ruas, como eu falei, esfumaçadas, sujas, sombrias, que estão sempre molhadas. Está sempre chovendo e é sempre noite no filme. E é claro que está sempre chovendo porque, para quem não sabe, água, chão molhado no cinema ajuda a iluminação das cenas, então é muito difícil conseguir iluminação, conseguir reflexão da luz no chão seco, nas paredes secas. Mas o efeito disso, é claro que é um efeito opressor, é uma sensação constante de desconforto e de precariedade. Então, existe esse contraste entre o grandioso, entre a indústria, entre a modernidade, mas ao mesmo tempo que não te deixa muito otimista, e a realidade das ruas. Do ponto de vista estético, Blade Runner não é só um filme que tem vários planos e várias cenas e que nos deixam impressionados pela beleza estética necessariamente e unicamente, mas também pela funcionalidade do visual e por como ele é um filme influente na ficção científica ainda de hoje. Então tem vários clichês até da ficção científica que estavam começando a ser explorados ali e que foram explorados por Blade Runner, pelo Ridley Scott e pelo diretor de fotografia de uma maneira muito impactante. Então, por exemplo, contraste entre as luzes
alaranjadas e azuis. Então tem uma cena muito significativa nesse sentido, quando o Tyrell, que é um magnata, que é um dos caras que controlam, que estão no topo da pirâmide daquela sociedade desigual, tá jogando xadrez e conversando com o Sebastian, que é aquele personagem que tem problemas na pele e no organismo, ele tá envelhecendo rápido, e ele tá do outro lado da pirâmide. Ele é um personagem do proletário, ele é um dos que são oprimidos por aquela civilização caída, distópica, destruída. E enquanto o Tyrell tá jogando xadrez num quarto iluminado por luzes de velas, por luzes quentes, confortáveis, o Sebastian tem uma luz azul sobre ele, uma luz sintética, uma luz que deixa muito claro uma sensação de desconforto, uma sensação de artificialidade, de uma modernidade negativa, que é também a função do neon. Então o filme não é à toa que é chamado de neon noir, que é uma brincadeira com o neo-noir, porque ele segue as características do noir, mas ao mesmo tempo ele tem o neon constante, que faz com que se crie um sentimento de modernidade, mas ao mesmo tempo contrastando com esses problemas sociais que são evidentes e que fazem daquela sociedade uma sociedade falida. Tem uma cena simples, que é uma cena de passagem, nem é uma cena muito importante, em que o Sebastian tá levando a Pris, que é a personagem da Daryl Hannah, pro apartamento dele, e eles vão pegar um elevador, e tem um plano que mostra o elevador, que no mesmo plano a gente tem os modelos, né, aqueles bonecos, em primeiro plano a contraluz, então eles geram uma sensação fantasmagórica, até de filme de terror mesmo. Um pouco mais acima tem aquela neblina que cobre o apartamento, então a gente não sabe exatamente onde é aquele prédio. E no canto do quadro, o elevador subindo, bem iluminado, porque em cinema, iluminação e movimento servem para direcionar o nosso olhar. Então a gente olha pro elevador porque a luz e o movimento nos chamam, mas no mesmo quadro tem contraluz, neblina e luz. E isso é uma coisa muito difícil de executar. E não é só um prazer técnico, estético, porque o filme, tudo isso, todas essas decisões que o filme toma e que o Ridley Scott, o diretor de fotografia, tomam, eles criam essa sensação constante da gente estar vivendo num universo sujo, num universo que não deu certo, num lugar extremamente opressor, extremamente desconfortável, especialmente para aquelas pessoas comuns. E como eu falei, o filme consegue ser uma ficção científica por definição e ao mesmo tempo ser um filme noir. Filme noir, que são aqueles filmes que se popularizaram nos anos 40 e 50, que são filmes de detetive, filmes normalmente que tem um contraste de luz e sombra muito forte, filmes em que o protagonista tem que investigar um crime, mas na verdade o filme é mais sobre o processo de investigação e sobre a personalidade do protagonista, e que é um protagonista normalmente ambíguo, que não é realmente um herói. Desde o começo do filme, o Blade Runner é nitidamente um filme noir, então quando você vê aquelas cenas em que a luz é muito marcada, então às vezes tem luz entrando pelas frestas das venezianas, então você vê as luzes quase geométricas e ângulos altos ou baixos, então a gente sempre vê os personagens muito de cima ou muito de baixo. As salas do departamento de investigação são tipicamente dos filmes noir, e o Deckard, que é o personagem do Harrison Ford, ele se veste como um personagem do Humphrey Bogart naqueles filmes. Ele é um detetive clássico de filme noir. E por que isso é importante? E aqui eu vou ter que entrar em terreno de spoilers, pelo menos para quem não viu ainda o Final Cut. E essa também é uma das grandes diferenças entre a versão do cinema e o corte final. Porque na versão do cinema, a gente não sabia exatamente se o Deckard era humano ou um replicante. Tinham algumas evidências, né, jogadas aqui e ali, mas a gente não sabe exatamente se ele é um androide ou não. E no Final Cut, essas evidências ficam muito mais claras. Não só aquelas coisas que a gente já via na versão de cinema, por exemplo, aquela luz vermelha que reflete na retina dos replicantes. Tem cenas em que a gente vê essa luz vermelha também no Deckard, e a gente não vê nenhum outro humano do filme. O Gaff, que é aquele personagem que é mais ou menos um chefe do Deckard, ele sempre tem algumas atitudes que o Deckard toma, que ele olha pro Deckard de uma maneira desconfiada, e isso é sutil, não é de uma maneira exagerada. O fascínio que o Deckard tem por fotografia e pela natureza dos sonhos, das memórias, também é uma característica que ele compartilha com os outros androides, com os outros replicantes, e é óbvio que o filme termina com o Gaff deixando um unicórnio de origami na mesa do Deckard, e isso é prova definitiva que o Gaff sabe que o Deckard é um androide. E essa informação, essa construção
dessa informação para nós espectadores é feita no roteiro de uma maneira muito eficiente. Por quê? Porque as informações não são jogadas no final do filme. Isso é um erro comum, né? As informações que o diretor e que os realizadores querem que a gente saiba serem jogadas, dispensadas no momento que ele quer revelar isso. Mas em Blade Runner, essas informações são dadas pra gente pouco a pouco desde o começo do filme. Então, lá no começo, quando tem aquela conversa em que o Deckard está conversando sobre a possibilidade da Rachel ser ou não ser uma replicante, a gente tem essa informação, que aquelas memórias que ela tem de família, que aqueles sentimentos que ela tem de nostalgia e de melancolia sobre o passado, são memórias e são sentimentos implantados nela. E o filme deixa muito claro que isso é um hábito, que isso é comum. Os replicantes normalmente eles têm memórias implantadas e as fotografias ajudam nesse processo. Mais ou menos lá no meio do filme, quando a gente não lembra exatamente mais dessa cena, porque já passou um pouquinho de tempo, a gente tem uma cena em que a gente vê o Deckard sonhando ou delirando com um unicórnio. E quando o Gaff deixa o unicórnio de origami na mesa do Deckard no final do filme, depois que o Deckard já conseguiu matar todos os androides que ele estava perseguindo, e a expressão do Harrison Ford é uma expressão de compreensão, ele entende aquela mensagem e o filme acaba da melhor maneira possível, porque ele entende aquela mensagem, vira de costas e sai da sala junto com a Rachel. Ele provavelmente vai fugir junto com a Rachel, e o filme se encerra de uma maneira estruturalmente elegante, porque ele se passa de um perseguidor de androides para um androide que agora vai fugir com a Rachel, que também é androide. E por que eu considero bom que o Deckard seja claramente um replicante? Porque eu acho que, para os temas que o filme está querendo tratar, essa é uma informação que enriquece o subtexto político do filme. Porque, como eu falei, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo naquela sociedade, naquela civilização falida, distópica, mas a gente sabe, a gente tem certeza já desde o começo do filme, que é uma sociedade extremamente opressora para as classes inferiores, e os replicantes acabam sendo uma metáfora óbvia, mais eficiente, sobre minorias. Então, qualquer minoria, sejam negros, sejam homossexuais, sejam qualquer minoria, estão representadas nos replicantes, porque em qualquer distopia, em qualquer sistema totalitário, qualquer sistema conservador, essa é uma característica, as minorias começarem a ser perseguidas. E o fato do Deckard ser um replicante, perseguindo replicantes, é muito significativo, porque também é uma característica de contextos de ditadura, de contextos de sociedades totalitárias, em que a própria classe, o próprio grupo social oprimido, as próprias minorias, acabam sendo cooptadas pelo governo a perseguirem os seus próprios colegas, os seus próprios irmãos de minoria, de raça, ou seja lá de que minoria for. E, para terminar, esse roteiro que já é enxuto, que já é eficiente e que já tem uma estratégia e uma abordagem visual tão bonita e tão impactante durante o filme inteiro, culmina com um único momento de um pouquinho mais abstração, que é o monólogo final do Roy, falando sobre as memórias que vão se perder com o tempo, como lágrimas na chuva, que é um momento de poesia e que é, pra mim, já um dos monólogos mais impactantes, mais bonitos da história do cinema. Então é isso. Eu queria saber de você, qual das versões de Blade Runner é a sua favorita? Você também considera o filme uma obra-prima? Você gosta do filme? Você está empolgado pro 2049? E se você gostou desse vídeo e dos outros vídeos, não esquece de se inscrever no canal, clica no sininho para receber as notificações quando tem vídeo novo. Tá tendo vídeo segunda e quinta e na maioria das semanas em dias especiais também. Divulga pros amigos, curte e por enquanto é isso.